Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores. Que os deuses nos ajude a deusar Rohani, nos ilumine, nos dê força, sabedoria. A deusa Hecate, a Lilith, que sempre nos dá coragem de lutar pelos nossos objetivos. Pedimos luz, prosperidade, né? E abundância para todos aqueles que me seguem, né? Agradeço muito aos meus seguidores. E que venha mais seguidores. Precisamos de bastante seguidores. Gostaria que vocês compartilhassem o vídeo, que vocês se inscrevessem mais no canal, para que nós levássemos esta bela mensagem para muitas e muitas pessoas. Vamos falar agora de rito de passagem. O rito de passagem é a iniciação, é apenas um dos inúmeros ritos de passagem pelos quais os wiccanianos passam na vida. Seguem-se descrições de alguns ritos de passagem importantes celebrados na Wicca. Os ritos de passagem para essas ocasiões não são rígidos, podendo ser alterados e modificados para adaptar-se. Tomar um tererê. Há objetivos específicos. Nomeação, wiccanato. Quando uma criança passa a fazer parte da comunidade por nascimento, adoção ou apadrinhamento, esse evento é uma dádiva da deusa. Passada a euforia inicial com a família mais tranquila, chega o momento de apresentar o recém-nascido à comunidade. Não há uma regra específica que defina um momento mais apropriado para a nomeação. Alguns pais esperam um ano ou mais. A nomeação não implica um compromisso definitivo da criança com a Wicca. Como os wiccanianos não fazem proselitismo, a Wicca é uma religião que deve ser escolhida livremente. E as crianças dificilmente estão preparadas para essa opção. A nomeação apresenta a criança aos deuses e à comunidade. Ela comunica a todos que essa criança é preciosa, tem valor e deve ser cuidada, atendida, sendo por isso posta sob a proteção dos deuses e da comunidade wiccaniana, além dos pais e da família. Normalmente realiza-se uma festa com possível entrega de presente após a cerimônia. Este ritual deve ser relativamente breve, simples, porque poucas crianças conseguirão ficar quietas e atenciosas. E se ele se prolongar demais, esta não é uma iniciação, nem mesmo uma dedicação. Por isso, há pouca ativação de energia, membros da família
não wiccanianos podem participar. Aí tá bem claro, né? Que é uma parte de conhecimento, algo a qual os pais já têm uma bagagem, né? Já tem algo a apresentar à comunidade wiccaniana. Essa pode ser uma ótima ocasião para amigos, familiares, adeptos conhecerem um pouco da Wicca, pois a informação dissipa medos, preconceito. Não se trata de um ritual profundo que utilize linguagem e práticas poucos familiares e, além disso, mostra como os wiccanianos amam e valorizam suas crianças. Ilustra ainda o acolhimento que damos às pessoas para que vejam que somos e o que fazemos. Se houver estranhos, é possível que eles se sintam nervosos e pouco à vontade. Tranquilize-se dizendo que essa é uma cerimônia para acolher a criança na família, na comunidade. Explique-lhes em que consiste o ritual, o que acontecerá. Diga-lhes que haverá partilha de vinho e bolos, e que, se não se sentirem bem, em virtude de proibições de suas religiões, não precisam participar. Mostre-lhes como reverenciar o cálice, segurá-lo e elevá-lo, caso optem por não participar. Providencie para que haja espaço para todos, talvez até sentados. Procure incluir os que não wiccanianos no grupo. Não os deixem de lado ou separado. Eles devem fazer parte do círculo. Aí já mostre como é a reverência, né? Aí já é um caso que tem um convite à participação. E se tiverem objeções ao círculo mágico, talvez seja melhor se despedirem, né? Então, é por isso que sempre fala, todo ritual há uma necessidade de fazer um círculo mágico. Sempre eu venho falando isso, né? Talvez não permita a presença de convidados hostis. Enfatize que esse ritual é para a criança e para demonstrar amor e apoio à criança e à família. Diga aos presentes que o objetivo do ritual é possibilitar à família, aos amigos e à comunidade receberem a criança em seu meio. Responda possíveis perguntas com paciência e satisfação. Eita, o GR está passando na frente da tela. Esse pode ser o primeiro contato. Esse é o GR, gente linda. Primeiro contato de muitas pessoas com a Wicca. Transforme numa experiência positiva. Ao planejar esse ritual, o sacerdote ou sacerdotisa, olha o pitinho do cabelo dele. Ele gosta disso aqui, ó. Ele adora isso aqui. Esse gato é demais. Vai parar lá?
procure incluir os não wiccanianos no grupo, né? Enfatize esse ritual e para a criança e para demonstrar amor próprio, demonstrar amor próprio, né? É o que ele falou aqui. Gente, o Jerry tá atrapalhando. Ó, Jerry. Deita, Jerry, aqui. Quer água? Quer água? Quer não? Diga aos presentes o objetivo de... Não, Jerry. Não, Jerry. E pode ser o primeiro contato de muitas pessoas com a Wicca. Transforme-o numa experiência positiva. Ao planejar este ritual, o sacerdote ou sacerdotisa que o presidirá deve encontrar-se com a família e conhecer a criança. Em conjunto, a família, o sacerdote e a sacerdotisa, as escolhe as divindades que cuidarão da criança durante o seu crescimento. Essas divindades devem ser dirigidas à criança. Pesquise se os pais têm divindades. Talvez essas sejam adotadas, ou talvez outra do mesmo panteão. Por exemplo, Hecate é uma grande deusa, mas um tanto imprópria para a criança. Consiga quadros e estátuas da divindade. Eles pertencerão à criança. Por isso devem ser resistentes e baratos. Uma família que conhecemos deixa as imagens das divindades no quarto do filho. Assim, quando o bicho-papão vem, os deuses as protegem de todo o mal. E funciona. Se você conseguir um brinquedo de pano ou algum objeto familiar que representa a divindade, ótimo. À medida que a criança se desenvolve, diga-lhes que as divindades cuidem dela e proteja de possíveis males. O sacerdote ou sacerdotisa deve preparar um breve discurso sobre cada divindade, direcionando para a criança e para os participantes. Inclusão aqui alguns exemplos de discurso, mas você mesmo deve preparar aquele que se ajusta às divindades escolhidas. As aplicações e bênçãos devem ser redigidas e incluídas no roteiro de cerimônia ou então em cartolina. Uma variação desse ritual foi realizada para a criança adotadas de um país estrangeiro. Elas começaram o ritual vestida com as roupas do seu país de origem. Durante o ritual, porém, tiram o traje nativo, ficam apenas com a roupa de baixo e vestiram roupas americanas. Essas crianças eram mais velhas, por isso participaram da escolha dos dois trajes. Isso também ajudou a simbolizar a passagem do país de origem para a nacionalidade americana e a participação delas
no planejamento, aumentou o seu interesse e envolvimento no ritual. Você também pode incluir as bênçãos das testemunhas para a criança, que devem ser apenas uma frase curta. As bênçãos devem começar com alguém dos presentes que esteja preparado para e passe ou não e passe aos não wiccanianos, né? As pessoas que não estudam a Wicca, a ideia de quer dizer, as bênçãos são um recurso para incluir todos os presentes do ritual. Mas, se o número de pessoas for muito grande, esse processo pode se alongar. Se você explicar antes do início do ritual o que vai acontecer e providenciar alguns exemplos de bênçãos, por exemplo, que a criança em força, saúde e amor, que a criança seja abençoada com amor e segurança, que a criança seja feliz e tratada. Normalmente as pessoas captam a ideia, os pensamentos, se houver, devem ser entregues no fim do ritual. Outro toque pessoal pode ser a inclusão de fotografias de pessoas, de falecidos, mas ainda carinhosamente lembrados na família. Você pode apresentar a criança a esses parentes, talvez dizer uma frase sobre cada um. Lembre-lhe que esses familiares também cuidam dela. Este ciclo é muito mais simples do que os outros apresentados neste livro, embora seja breve e singelo. É muito eficaz recomendar-se substituir a espada pelo atame ou pelo bastão e usar os dedos em vez de atame ao invocar os quadrantes, se achar que assim é melhor. Então façam perguntas, se inscrevam no canal. Eu agradeço a todos, que os deuses abençoem a vocês e assistam o vídeo, façam perguntas para a gente interagir legal. Em breve eu vou comprar meu computador para fazer a edição dos vídeos, ficar melhor os vídeos, né? Que os deuses abençoem, muita iluminação. Blessed be.